E o pós-Monarch é o seguinte, é um estudo fase 3 que compara o abemaciclib mais o fulvestrano versus o fulvestrano em paciente com câncer de mama avançado, com receptores hormonais positivos, isso é o básico, né? E HER2 negativo, mas em pacientes com progressão após uso de inibidores da ciclina e terapia endócrina na primeira linha, né? Exato. Então, ou seja, a pessoa já usou numa primeira linha, por exemplo, o palbociclib, junto com terapia endócrina, um anastrozol ou algum outro medicamento em primeira linha e progrediu. A gente não tinha um estudo que amparasse você usar a ciclina Reexposição, na reexposição, e agora esse estudo é um estudo que está mostrando que esse tipo de coisa traz benefício, não é, Zé? Exato. Então, como você falou, né? Antigamente não, até então a gente usa o inibidor hoje de ciclina, que é a gente tem 3 básicos, né? Que é o Nós falamos no abemaciclib, episódio ribociclib passado, né? e o... Isso. Falamos Palbociclib, na o do... ribo, Verdade, na atualização. palbociclib, abemaciclib e ribociclib. Exato. Então a gente tem esses 3. O abemaciclib talvez acho que é o mais recente, né? A diferença entre eles, a maior parte são efeitos colaterais entre um e outro, então depende disso para a gente fazer a escolha do tratamento, né? Mas muitos pacientes, o primeiro que foi liberado foi o palbociclib. Então nesse estudo, acho que em torno de 60% dos pacientes É o Paloma, né? o estudo Paloma, exato. Estudo Paloma. Aí o Monalisa é o estudo do ribociclib, né? É. E o Monarch é o estudo do abemaciclib. Do abemaciclib que agora estão fazendo pós. Então, cada um também, ele age sobre uma determinada ciclina. O que é a ciclina? É uma molécula da membrana do câncer ali, né? Câncer é vamos dizer assim, uma célula, e ele estimula a célula a se dividir. Então, esse remédio é como se ele se ligasse ali e impedisse isso. A gente tem várias ciclinas, né? Então, por isso que é ciclina 4 e 6. Cada um atua, às vezes, em uma determinada ciclina mais ou 2 ciclinas, né? Então, existia essa dúvida, se por um agir mais sobre uma ciclina, o outro agir mais sobre outra, se daria para você fazer algo subsequente, né? Então, você expôs agora, se você expor de novo, responde. Porque na quimioterapia não funciona assim, né? Quimioterapia você fez lá, um exemplo, o paclitaxel, que é um remédio. Se a doença avançou, normalmente você não consegue usar o mesmo medicamento de novo, porque ele cria uma resistência, né? Então, de classe também a gente imaginaria isso, né? Que o inibidor de ciclina não dava para reexpor. Então, eles fizeram esse estudo na intenção de fazer de novo uma exposição. Então, o paciente já tinha usado, por exemplo, o palbociclib ou ribociclib, a doença infelizmente aumentou. Na próxima linha a gente tinha esse fulvestranto, que ele não é um comprimido, ele já é uma injeção, né? Então, seria o próximo passo. O estudo foi, se a gente usar o fulvestranto junto com esse abemaciclib, que também é um inibidor de ciclina, se daria a resposta ou não. Ou se a doença estava resistente. E a gente mostrou que teve um benefício, né? Aqui mostra que quem usou E foi substancial também. Foi substancial. O abemaciclib e o placebo foi de 50% versus 37%. 37%. Também com a redução de risco importante, quase 30%. Sim. Então, acho que deve ser algo que deve mudar também futuramente aí a conduta, a gente poder reexpor o paciente ao inibidor de ciclina. E isso é interessante porque também abre mais linhas, que a gente chama de linhas de tratamento, né? As linhas de tratamento são essas. O que é a primeira linha? O paciente é um paciente metastático normalmente. Quando a gente fala que é metastático, normalmente a gente fala, é um paciente que não consegue mais curar, vamos dizer assim, né? Porque a doença, hora ou outra, ela começa a ficar resistente ao tratamento e a gente tem que mudar para outras linhas de tratamento. Então, tá usando lá uma quimioterapia, a doença aumentou, passa para outra, a doença aumentou, passa para outra, e assim eu vou indo. Quando você tem uma possibilidade de usar um novo medicamento, você aumenta mais uma chance para o paciente, né? Sem contar que, além disso, você aumenta mais ainda o tempo do paciente de resposta, né? Com um remédio que nem a gente volta a falar, um medicamento via oral, com baixo efeito colateral. O principal dele no abemaciclib acho que é a questão de diarreia, mas também que dá para se controlar com medicamento. Mas é bem tolerável. Eu estava te falando aqui que eu já tinha feito isso em um ou outro caso muito selecionado. E, na verdade, o que você faz é de fato, aumentar a sobrevida livre de progressão. É isso que você faz. Na prática, é bem isso. Eu tive um caso de uma senhora de mais de 80 anos, quase 90, quando chegou. E o que chamou a atenção, obviamente, receptor
positivo ou HER2 negativo, mas o que chamou a atenção, Zé, foi o número de linfonodos. Muito linfonodo comprometido, mas muito mesmo, era quase a sua totalidade. E eu não tinha como indicar quimioterapia. Ela tinha uma idade muito avançada, ela não suportava. Muito bem. Nós iniciamos o tratamento com hormonoterapia convencional, foi indo. Foi seguindo todos os passos, entendeu? Certo. Hormonoterapia, foi indo até progredir, aí a gente entrou com primeira linha e em associação fulvestrando. E eu fiz depois a reexposição à ciclina e aumentou bastante. Ela ficou viva por muito tempo. Obviamente. Falou, às vezes ela falece de outra Foi. Na verdade, foi um caso diferente. Uma senhora de 80 para 90 anos e que estava lúcida, mas que a sobrevida dela, depois da cirurgia, ela viveu quase 6, 7 anos. E a gente fazendo dessa maneira. Então, eu tive experiência em caso selecionado. Eu fiquei feliz com esse trabalho, porque vai mais ou menos de encontro com o que a gente já tinha visto na prática, mas não tinha um amparo, né? É isso, às vezes a gente até tem um estudo de fase 2 e tudo, que a gente já tem uma ideia, né? Mas a gente sempre precisa do fase 3 para consolidar, né? Porque isso aí randomiza, então ele consegue dar um poder para a gente poder trocar, né, o tratamento. É isso mesmo.